Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Confira os assuntos em debate na sessão desta terça-feira. Período de chuvas e calor preocupa sobre o risco de uma nova epidemia de dengue na cidade. Queda no emprego em todo o Vale reflete em São José e vereadores comentam o assunto. Vereadores prestam homenagem à Escola de São José, que teve segundo melhor desempenho dentre as estaduais no Enem. E no jornal de hoje você também confere a terceira entrevista da nossa série especial com os vereadores sobre este mandato que está chegando ao fim. Hoje é a vez do vereador Walter Hayashi. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nós abrimos o jornal de hoje trazendo para você um balanço sobre tudo o que aconteceu na sessão de ontem. Veja na reportagem. A greve dos coletores de lixo e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas na obra da Arena Esportiva de São José foram alguns dos assuntos levantados durante a 71ª sessão do ano, que contou ainda com uma homenagem ao serviço de hemoterapia da cidade pelo Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, proposta pelo presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. Doadores de São José receberam um diploma da Câmara em reconhecimento ao gesto voluntário que pode salvar vidas. Também durante a sessão, o vereador suplente Chico Cafu tomou posse em razão da licença do vereador Rogério Ciborgue. Aos meus eleitores, agradeço a cada um que votou em mim, que acreditou nessa pessoa, que sempre vou e continuarei batalhando pelos meus princípios familiares, ecológicos, religiosos. Então, de parabéns quem votou em mim, e eu espero não decepcioná-los, e vou fazer o melhor possível para que isso não se ocorra. Cerca de 180 documentos que estavam na pauta foram aprovados pelos vereadores. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. O período de chuvas e calor preocupa toda a população em relação ao risco de uma epidemia de dengue, situação pela qual São José dos Campos já passou. Um levantamento da Prefeitura apontou as regiões Sul e Leste como as com maior índice de larvas. Os vereadores comentaram o assunto. O risco de uma nova epidemia de dengue em São José dos Campos é algo que preocupa a todos, principalmente com a chegada do período de chuvas e de calor. O último balanço da Prefeitura aponta as zonas Leste e Sul como as regiões com maiores infestações das larvas do mosquito Aedes aegypti. O assunto foi repercutido na Câmara. Para a gente não ter dengue, são cuidados necessários pela população, individualmente por cada um de nós e pelo governo. São ações conjuntas que vão diminuir o risco de epidemia, diminuir o número de casos de dengue. Do ano passado para esse, primeiro já houve uma redução muito grande do número de casos. Esse ano nós não entramos em situação de epidemia, o número de casos reduziu brutalmente. Uma ação do governo no sentido de controlar todos os locais que pode ter a dengue, né? Não o lugar, mas ser criadouro. Isso daí a gente está com um índice larvário baixíssimo na cidade. Tá? Então, pelo que se anuncia, o que se mostra, eu acho que nós não vamos ter um risco de epidemia. Mas na época das chuvas, que nós estamos entrando na época das chuvas, calor e chuva é o criador ideal para o mosquito. Volta a grande chamada, eterna chamada da comunidade, da população, de todos nós e de cada um de nós. Quase 14 mil imóveis foram vistoriados entre os dias 15 e 28 de outubro. Em todo esse período, de acordo com a Prefeitura, foram coletadas 248 larvas. Deste total, 42,9% estavam em bairros da região leste. O restante estava dividido em bairros da Zona Sul, Centro, região Norte e região Oeste.
Com isso, o município fechou o índice larvário em 0,2 abaixo de 1, o que significa o limite aceitável pelo Ministério da Saúde. Neste ano, a cidade já registrou 1.604 casos de dengue, além de 18 casos de Zika vírus e 8 de chikungunya. E no próximo bloco, o vereador Walter Hayashi faz balanço sobre os últimos 4 anos aqui na Câmara. É a nossa terceira entrevista especial de estúdio com os parlamentares. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Na nossa terceira entrevista da série especial de balanço de mandato, conversamos com o vereador Walter Hayashi. Confira como foi o bate-papo com a repórter Vivian Scatolin. Olá, hoje o nosso bate-papo é com o vereador Walter Hayashi, que está concluindo seu 6º mandato aqui na Câmara. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu, vereador? É nós que agradecemos, né? Sempre é um prazer estar falando com a nossa população. Bom, o que a gente pode destacar nesses 4 anos? Vejo assim, altamente positivo, né? Um trabalho que toda a casa desenvolveu, né? Principais debates que a gente pode relembrar aqui, né, nesses 4 anos. Por exemplo, a questão do zoneamento. A gente esperava o seguinte, que um novo plano diretor embasasse um novo zoneamento, né? Mas eu acho que foi uma inversão de prioridades. Acabou vindo o zoneamento, né, antes do plano diretor, que se encerra agora, que completa 10 anos. Então deveria ter esperado esse plano diretor para começar uma discussão. Mas antes desse plano diretor, nós também já ajudamos a cidade na fase de transição de 2012 para 2013. Nós tínhamos uma lei aqui, chamada Lei da Quarta Laje, que todo empreendimento que se fosse, por exemplo, prédio, ele tinha 2 anos para chegar na quarta laje. Se não chegasse na quarta laje, a obra simplesmente estaria embargada. E nessa transição 2012 para 2013, inclusive mudança de governo, mudança de partido para governar a cidade, nós tínhamos na cidade mais de 200 empreendimentos iniciados e absolutamente parados, embargados. Essa lei da quarta laje ela foi modificada e nós conseguimos, então, na época, destravar mais de 200 empreendimentos. E daí veio um novo zoneamento. Um novo zoneamento significa o seguinte, é um projeto que a gente chama de matéria codificada. E aí precisaria ter um estudo muito maior do que foi feito, disponibilizado para a nossa população, para os diversos segmentos da sociedade, para que pudesse embasar o projeto. E aí ele veio totalmente equivocado, com muitos erros, com muitas distorções, com artigos que não tinham nada a ver, artigos que mudavam artigos do plano diretor. E aí o papel nosso é esse, fiscalizar, e se apresentarmos emenda, é para melhorar uma proposta que vem do Executivo. Então nós trabalhamos incessantemente nisso. Então não restou a comissão da qual eu pertenço, a Comissão Permanente de Planejamento Urbano, de dar um parecer negativo, rejeitando o projeto. Hoje, bem ou mal, nós temos a 428. Se tivéssemos aprovado a que veio, nós hoje seguramente não teríamos uma lei de zoneamento, porque o Ministério Público conseguiria barrar isso na Justiça. E aí implica em que isso? A insegurança jurídica para o empreendedor. Um outro debate importante que aconteceu aqui na Câmara foi sobre a parceria público-privada, PPP, né? Que também teve o fim da rejeição, né? Também não foi aprovada. Eu sou totalmente favorável a uma PPP. Eu tenho um projeto de lei, inclusive que virou lei, de uma PPP. Sabe de qual é? Do estacionamento do Paço Municipal através de uma PPP. Então, aquele espaço que hoje é estacionamento ficaria para os funcionários.
Daí para cima, você poderia criar aí 2, 3, 4, 5, 10 pavimentos através de uma PPP. Então, o município entraria com a área, o parceiro interessado entraria com a obra e depois ele exploraria o estacionamento. Agora, uma PPP que estava se pensando em implantar aqui na cidade, que era com relação à questão do lixo, seja na coleta, do lixo orgânico, do lixo hospitalar, do reciclável, assim por diante, e depois a coleta, a transposição lá para o aterro, a separação, o tratamento, tudo isso. E a ordem de grandeza, né, era na faixa dos 6 bilhões de reais. Né? 6 bilhões de reais em 30 anos. Então, essa PPP significaria o seguinte, que o município iria pagar para essa empresa durante 30 anos, então passa vários prefeitos e paga para uma empresa que ganhou um valor de aproximadamente 18 milhões mensais. Fora isso, porque quem faz uma PPP, ela quer garantia. Além dos imóveis, né, da prefeitura, se colocou também as autarquias. As autarquias em São José só tem uma, que é o Instituto. E lá tem um dinheiro que depositado, investido, da ordem de 2 bilhões de reais, 2 bilhões. Então, uma empresa que vai fazer uma PPP, para ela interessa ter uma garantia desse valor. Não cobre os 6 bilhões, mas tem 1/3, já tem mais o prédio da prefeitura, mais o prédio da Câmara, ginásio, o Martins Pereira, sei lá o quê, né? Senão a empresa não topa. Por quê? Ela não vai explorar um serviço de pedágio, ela vai coletar o lixo, transportar, tratar, repartir, etc. Então, é dinheiro unicamente do caixa da prefeitura. E aí, a autarquia colocaria em risco o Instituto. E para a gente concluir, um terceiro item, né, um terceiro debate importante aqui foram as comissões especiais de inquérito. Várias aconteceram nesse período de 4 anos, né? A gente poderia destacar uma? Sim, teve várias, né, naturalmente, mas a mais importante foi a CEI do kit escolar, né, da qual eu fui escolhido, fui votado, inclusive, escolhido e votado como relator da CEI, né? Aí, durante o processo, acabando me substituindo, mas o meu parecer, ele também foi paralelo, né, e teve validade. Teve 2 relatórios, um meu, né, e esse meu ele foi embasado depois de tantas reuniões que nós fizemos, tantos depoimentos e tantas pesquisas de campo. Eu, particularmente, eu fui visitar as empresas que pertenciam ao consórcio, que foi vencedor do kit, do fornecimento do kit, e 2 empresas são fantasmas. Está registrado no nosso parecer, inclusive com depoimentos das pessoas que moram vizinha. A gente mostra indícios fortíssimos de superfaturamento, né, de formação de quadrilha, né, e outras coisas mais. Então, pedimos que sejam devidamente punidos as pessoas envolvidas, em torno de 8 ou 10 pessoas. Obrigada novamente por vir aqui conversar com a gente no estúdio. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. O assunto agora é mercado de trabalho. Fique de olho nas vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de loja, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, auxiliar de pintor de automóveis, caseiro, farmacêutico e técnico de refrigeração.
Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Ainda falando de trabalho, região teve queda de quase 40 mil vagas nos últimos 2 anos. De que forma isso reflete em São José dos Campos? O assunto foi comentado pelos vereadores. E ainda, Escola Ilza Irma Cópio recebe homenagem na Câmara. Saiba o motivo no próximo bloco. Estamos de volta com o Diário Legislativo. A queda nas vagas de emprego na região afetou também São José dos Campos. A situação foi comentada pelos vereadores que apontaram motivos e alternativas para reverter esse quadro. 40 mil empregos a menos nos últimos 2 anos. Esse é o balanço apresentado pelo CAGED para toda a região do Vale do Paraíba. A indústria foi o setor mais afetado, com déficit de mais de 16 mil postos de trabalho, seguido pelo serviço, comércio e construção civil. Das 40 mil vagas perdidas em toda a região, quase metade foi em São José dos Campos. A situação preocupa os vereadores. Infelizmente, o cenário nacional mostra a queda vertiginosa da nossa economia e, consequentemente, o desemprego. Nós temos hoje em torno de 13 milhões de desempregados e a região metropolitana do Vale do Paraíba não seria diferente. Afetou sensivelmente aqui a nossa região. Diferente da média regional, em São José dos Campos, o setor que mais sofreu com a crise foi o de serviços, com pouco mais de 9 mil demissões. Em segundo lugar, aparece o ramo da construção civil, com o fechamento de 3.275 vagas, seguido pela indústria e comércio. O país ainda, a economia não avançou, não cresceu. Isso afeta o país inteiro, isso afeta todas as cidades, inclusive São José, que é uma cidade considerada industrial, mas porém com dificuldades, com grandes empresas aqui com demissões. O setor de autosserviço acaba afetando, né? Eu acho que agora chegou mais no setor do autosserviço, no setor do comércio, e está sentindo essa dificuldade, né? Onde as pessoas estão desempregadas e aí o comércio ele acaba girando menos e com isso vem as demissões. Para os vereadores, as saídas para amenizar os reflexos do desemprego na cidade seriam cortes nos gastos públicos e busca por fontes alternativas de produção. São José está situado geograficamente de maneira privilegiada e tem condições. Para isso, precisa, primeiro, cortar na carne os excessos, né? E aí os prefeitos eleitos terão aí uma missão de enxugar as máquinas, cortar custos, reinventar o custeio, né? Eu defendo que poderíamos estar revendo a questão da indústria petroquímica, porque nós já temos a refinaria, que é um causador de incômodo bastante alto. E se nós temos a refinaria, por que não pensar em implementar a indústria petroquímica, que eu tenho certeza absoluta disso, que em curto prazo nós dobraríamos a nossa receita. É um momento de recessão, é um momento que se tem que fazer um planejamento, eu acho que todo mundo dentro das suas possibilidades, dentro do teu comércio, até então que se passe essa crise, né? O momento agora é de economia mesmo e acredito eu, né, isso não pode ficar assim, isso vai passar. Acredito que o ano que vem começa a ter uma melhora na economia e a economia melhorando, melhora não só São José, como melhora, no meu entendimento, todas as cidades. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta quarta e também na quinta-feira. A tarde desta quarta-feira permanece nublada com chance de chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 27 graus, mínima 20. Amanhã o sol aparece entre poucas nuvens. Não deve chover. A máxima alcança os 27 graus, mínima 16. Das escolas estaduais do estado de São Paulo, uma aqui de São José teve o segundo melhor desempenho no Enem. Por este motivo, recebeu uma homenagem aqui na Câmara na noite de ontem. Veja como foi.
No lugar dos vereadores estavam os professores homenageados pela Câmara, uma maneira de reconhecer o trabalho daqueles responsáveis pelo desempenho da escola Ilza Irma Cópio no Enem. A instituição ficou em segundo lugar no ranking estadual do exame e líder entre as escolas estaduais do interior. O resultado foi motivo de uma homenagem prestada pela Câmara. A cerimônia, de autoria do vereador Calazans Camargo, contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. A população de São José tem orgulho do trabalho de vocês. A população da região norte está tendo o privilégio de ter esse trabalho também sendo reconhecido. E é muito importante nós vermos que o ensino público, retomando essa posição, os professores reconquistando a autoestima, reforçando seu idealismo. Maria Cristina Passos Ferreira, diretora de ensino de São José dos Campos, parabenizou o esforço dos professores e coordenadores da escola e destacou a importância do ensino integral na rede pública estadual. A escola pretendida pelo programa do ensino integral põe em relevo, além dos conteúdos acadêmicos, conteúdos socioculturais, a possibilidade de vivências direcionadas à qualidade de vida, ao exercício da convivência solidária, à leitura e à interpretação do mundo em sua constante transformação. A diretora da escola, Marise Mendes Medeiros, destacou o desempenho da escola como resultado de um trabalho integrado entre professores, alunos e comunidade. É o apoio incondicional da comunidade da região norte de São José dos Campos. Esses pais valorizam a nossa educação pública e confiam e ensinam com maestria aos seus filhos que, se a educação não for o único caminho, ela é o melhor caminho para essa nossa gente. A Escola Estadual Ilza Irma Miller Cópio fica na zona norte de São José e possui 320 alunos. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.